você compra carne no supermercado, consome leite, ovos, peixe ou qualquer alimento de origem animal, ou leva seu pet a uma clínica veterinária, existe uma pergunta que talvez nunca tenha passado aí pela sua cabeça. Quem garante que tudo isso é seguro? Muitas pessoas associam um médico veterinário apenas ao cuidado de cães e gatos. Mas a verdade é que esses profissionais estão presentes em praticamente todas as etapas que envolvem saúde animal, segurança alimentar, prevenção de doenças e proteção da saúde humana. Eles atuam nos frigoríficos, nas indústrias de alimentos, nas clínicas e hospitais veterinários, no controle de zoonoses, na fiscalização sanitária, na inspeção de produtos de origem animal e em diversas áreas fundamentais para a saúde pública. Agora, duas importantes mudanças estão ampliando ainda a proteção da sociedade. Uma delas é o avanço da criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária, tema que ganhou força nacionalmente em 2026. A outra é a criação do novo selo de responsabilidade técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui no Paraná, que permite ao consumidor identificar estabelecimentos acompanhados por profissionais habilitados. Mas afinal, o que muda para a população? Como identificar um profissional habilitado? Quais riscos existem quando pessoas sem formação atuam nessa área? E qual é o papel da medicina veterinária na saúde coletiva? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou Rogério Spinelli, muito prazer, eu espero que você esteja muito bem. Estamos começando o programa Em Foco e no programa dessa semana, nossa conversa é sobre medicina veterinária, saúde única, proteção da sociedade. E a entrevista ganha ainda muito mais relevância porque a medicina veterinária está realmente ganhando uma importante ferramenta aqui no Brasil. Vejam, no dia 8 de junho, o exercício ilegal da profissão passou a ser tipificado como crime no país. A medida foi oficializada com a sanção da Lei número 15.425 de 2026, publicada no Diário Oficial da União, que altera o Código Penal para incluir expressamente a medicina veterinária entre as profissões protegidas pela legislação criminal. Nós vamos falar sobre a importância disso em um país que é uma das maiores potências mundiais na produção e fornecimento de carne animal, falando de carne bovina, de aves e suínos, e que tem uma população de quase 150 milhões de animais de estimação. Quase metade dos lares brasileiros tem pelo menos um pet. Vamos falar também sobre como o novo selo de responsabilidade técnica pode ajudar a garantir mais segurança à população e abordar diversos outros assuntos relacionados à área da medicina veterinária. Não perca, é no segundo bloco do Em Foco de hoje que nós vamos receber aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, Adolfo Yoshiaki Sasaki. Vejam, a pandemia da Covid-19 mostrou ao mundo como a saúde humana está diretamente conectada à saúde animal e ao meio ambiente. Mas você sabia que a maioria das doenças emergentes que ameaçam a população tem origem animal? Casos como ebola, a leptospirose e outras zoonoses reforçam a importância do trabalho dos médicos veterinários, profissionais que atuam muito além do cuidado com os animais, ajudando também na vigilância, prevenção e controle de doenças que podem afetar toda a sociedade. Agora vamos entender melhor como que a medicina veterinária contribui para a saúde pública e qual é o papel desses profissionais na prevenção de epidemias e pandemias. Confira na reportagem. Quando uma grande crise de saúde atinge o mundo, a busca por respostas corre contra o tempo. O que pouca gente sabe é que muito antes de um vírus ou bactéria chegar à população, existe uma barreira invisível trabalhando na prevenção. E na linha de frente dessa batalha estão os médicos veterinários. Para entender como o monitoramento dessas doenças acontece aqui no Paraná, conversamos com Ivana Lúcia Belmonte, coordenadora da Vigilância Ambiental da SESA, a Secretaria de Estado de Saúde.
O médico veterinário na saúde pública, ele tem uma atuação muito ampla, principalmente na vigilância em saúde e dentro da vigilância em saúde, na vigilância das doenças de transmissão zoonótica, ou seja, que passam dos animais para as pessoas, e também das doenças de transmissão vetorial, muitas vezes também com animais envolvidos, como é o caso da febre amarela, como é o caso da leishmaniose. Então, a atuação do médico veterinário, ele atua na saúde humana, prevenindo as zoonoses, atuando na vigilância da saúde animal também. Historicamente, a maior parte das grandes epidemias e pandemias mundiais teve origem no reino animal. Identificar o comportamento desses vírus na natureza, monitorar os vetores, como mosquitos, e entender os ciclos de transmissão são passos fundamentais para evitar que um surto local se transforme em uma ameaça global. Muitas vezes, quando uma doença chega ao conhecimento da população, a impressão que dá é que ela surgiu de forma repentina, mas na prática não é bem assim que acontece. O papel do médico veterinário é justamente verificar e monitorar essas doenças para a proteção da saúde coletiva. Quando nós trabalhamos a parte da fiscalização dos alimentos de origem animal, o profissional médico veterinário ele atua tanto na produção animal no campo, no setor de agricultura, como ele também atua na produção a nível de frigoríficos, da indústria de laticínios, como ele também atua na fiscalização no comércio, da qualidade desses alimentos que está indo ao consumidor. Quando você fala em vigilância em saúde, é estar presente sempre, é estar vigilante, vigiando todas as etapas de uma fase de transmissão de uma doença. Você tem que prevenir ao invés de somente remediar. Então, o importante é você trabalhar todas as etapas da vigilância para evitar que as pessoas se contaminem. Ao vigiar a saúde dos animais e o comportamento do meio ambiente, a medicina veterinária constrói a base de dados necessária para que o sistema de saúde pública possa agir antes que essas doenças batam à nossa porta. E olha só, você sabe onde o médico veterinário atua? A gente preparou uma arte aqui para mostrar que esse profissional está em diversos lugares. Clínicas, hospitais, frigoríficos, indústrias de alimentos, a vigilância sanitária, controle de zoonoses, universidades, pesquisa científica, fauna silvestre, agronegócio, saúde pública e muito mais. Hoje existe o conceito de saúde única, que integra a saúde humana, animal e ambiental. Esse termo saúde única, por exemplo, é a tradução do inglês One Health e propõe uma visão holística da saúde, considerando que seres humanos, animais, domésticos e silvestres, plantas e o meio ambiente estão diretamente interligados. A ideia é que os problemas de saúde não podem ser analisados de forma isolada, já que envolvem múltiplas dimensões ecológicas, sociais e econômicas. Mas como esse conceito funciona de fato na prática? E qual é o papel dos profissionais que atuam na prevenção de doenças, na segurança alimentar e na proteção da saúde coletiva? Na próxima reportagem, nós vamos entender melhor os pilares da saúde única e descobrir por que o médico veterinário é um dos protagonistas nesse trabalho que impacta diretamente a vida de toda a sociedade. Acompanhe comigo. Homem, natureza e os animais. Por muito tempo, a ciência tratou a saúde de cada um desses pilares de forma isolada, mas a realidade do planeta exige um novo olhar. É o que os especialistas chamam de saúde única, um conceito global que integra o bem-estar de todos os seres vivos. Ivana Lúcia Belmonte, coordenadora da Vigilância Ambiental da SESA, explica como essa conexão funciona na prática. O conceito de saúde única é você ter a compreensão de que a nossa saúde é uma saúde como um todo no planeta, tanto do meio ambiente quanto dos animais, para que nós também tenhamos saúde. Então, essa percepção de todos os fatores que afetam a saúde do homem e que a gente não está isolado
provado no planeta Terra, nem em nenhum lugar, que você precisa ter essa correlação. O profissional médico veterinário, ele tem essa interface de trabalho em todas essas áreas, trabalhando na questão do ambiente para que haja o manejo adequado desse ambiente próximo ao homem para que ele não venha a causar danos, também do manejo adequado dos animais e também na prevenção da saúde humana. Entender que a saúde humana depende diretamente do equilíbrio ambiental é o caminho definitivo para prevenir as crises sanitárias do futuro. Afinal, no nosso planeta, a saúde é uma só. E você sabia que o Brasil possui uma das maiores comunidades veterinárias do mundo? Pois é, dados do Sistema de Conselho Federal de Medicina Veterinária indicam que o número de profissionais registrados já se aproxima de 240 mil médicos veterinários, distribuídos em todas as regiões do país. E esse crescimento acompanha a importância econômica e sanitária do setor. O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos do planeta, lidera exportações de proteína animal e abriga milhões de animais de companhia, tornando aí a atuação dos médicos veterinários essencial para a segurança alimentar e para a proteção da saúde coletiva. Mas junto com a expansão do mercado, surge também uma preocupação crescente: o exercício ilegal da profissão. Todos os anos, os conselhos regionais de medicina veterinária recebem denúncias envolvendo pessoas sem formação ou sem um registro profissional que realizam consultas, procedimentos cirúrgicos, vacinação, prescrição de medicamentos e até atendimentos de emergência. Essas práticas representam riscos graves para os animais, para seus tutores e também para a saúde pública. Um diagnóstico incorreto, um procedimento inadequado ou uso irregular de medicamentos que podem provocar sofrimento, muito sofrimento ao animal, disseminação de doenças e também prejuízos irreversíveis. Pensando em tudo isso, e já há algum tempo, o Conselho Federal de Medicina Veterinária e os conselhos regionais da área realizaram uma ampla mobilização institucional, com articulação técnica e política em defesa da valorização profissional e, principalmente, da proteção da sociedade contra práticas irregulares. Com isso, uma nova lei foi sancionada e agora o exercício ilegal da medicina veterinária passa a ser considerado crime. E a inclusão da medicina veterinária no artigo 282 do Código Penal equipara a profissão às demais áreas da saúde já contempladas pelo dispositivo, como a própria medicina, a odontologia e também farmácia. A medida também alcança profissionais que atuam durante períodos de suspensão ou após o cancelamento do registro profissional. Vejam, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Porque aqui no programa Em Foco, dentro do tema que nós trabalhamos, nós temos parceiros que acreditam na força da informação e ajudam a construir esse projeto e levar informação de qualidade para todos. Hoje você acompanha um pouco mais do conteúdo especial da Unuviale Imóveis e Design, patrocinadora aqui do nosso cenário, unindo estilo, sofisticação e inovação aos ambientes. Confira aqui comigo. Sua casa merece mais do que móveis. Merece personalidade, conforto e funcionalidade. Na Unuviale Imóveis e Design, transformamos sonhos em ambientes únicos, com projetos planejados para refletir o seu estilo e atender às suas necessidades. Com atendimento personalizado e designs exclusivos, unimos experiência, qualidade e sofisticação em cada detalhe. Unuviale Imóveis e Design. Ambientes com estilo, criados para você. Que legal, né? Eu quero agradecer mais uma vez aqui a todo o pessoal da Unuviale, realmente que tem participado efetivamente na construção aqui desse programa, favorecendo nosso cenário, que foi muito bem construído, para produzir um efeito muito melhor para você que acompanha sempre o programa Em Foco. Um forte abraço, continue com a gente. A tipificação como crime do exercício ilegal da profissão de médico veterinário é um avanço importante para o nosso país, pois, como você viu, o profissional dessa área é estratégico para uma série de atividades. E no próximo bloco, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado do Paraná, Adolfo Yoshiaki Sasaki. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto.
quais são os principais desafios do Conselho aqui no Paraná e o que nós, cidadãos, podemos fazer para ajudar. O Em Foco volta já, não sai daí não. Estamos de volta. Hoje recebemos no Em Foco o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, Adolfo Yoshiaki Sasaki, médico veterinário formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com especialização em clínica médica e cirúrgica e em odontologia e mestrado em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Paraná. Foi coordenador das entidades de classe da Medicina Veterinária do Paraná, do Conselho Fiscal da Federação Nacional dos Médicos Veterinários, vice-presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná e presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Além disso, é também diretor clínico do Centro Clínico Veterinário dele mesmo. Doutor Adolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa equipe aqui do programa Em Foco para poder participar e trazer mais informações a respeito da atuação do Conselho e desse profissional que é de fundamental importância para a nossa saúde também. Não é verdade? Isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rogério. É uma grande satisfação para nós estarmos falando aqui no Em Foco e justamente trazendo para a sociedade, para os nossos amigos, que o médico veterinário, né, ele tem uma fundamental atuação em vários aspectos. Certo. A gente costuma dizer que são mais de 80 áreas de atuação. É verdade. E como você falou muito bem, hoje em dia a gente trabalha a saúde única. Saúde única que contempla os animais, as plantas, os seres humanos e o meio ambiente. Então é isso que a gente faz. Realmente, é um tema que a gente vai aqui explorar bastante, mas antes de entrar nesses temas de uma forma geral, eu estou vendo aqui que o Conselho está fazendo uma campanha muito importante, quero até mostrar aqui já na nossa câmera aqui. Seja responsável, os animais merecem cuidado e atenção. Eu queria, doutor Adolfo, que o senhor falasse um pouco sobre essa campanha. Responsável, tutor, já pode explicar para a gente por que essa nomenclatura está sendo mudada ou ela deveria já ter sido sempre assim? Perfeito. E como é que é essa campanha, na verdade? Qual é o papel dela? Essa campanha ela vem justamente para trazer a responsabilidade. A gente coloca sempre que, à medida que você adquire um animal, seja comprado ou adotado ou ganhado, você tem que ter as responsabilidades acima de tudo. Então, esse antigamente chamado tutor, hoje em dia responsável, porque todos nós somos responsáveis, isso traz para nós essa necessidade de cuidado, né? Então esse responsável tem que ter a noção que esse cão, esse gato, ele vai viver por pelo menos 15 anos. Esse animal, ele não é somente um animalzinho como nós tínhamos antigamente, ele até faz parte da família muitas vezes, né? Mas ele precisa de um tratamento adequado do médico veterinário, prevenção, alimentação adequada, cuidados. Então essa responsabilidade que nós queremos trazer. E também, lembrando que um animal, um cachorro, um gato, ou até mesmo outras espécies, podem trazer doenças, se não cuidado adequadamente. Desde verminose, né? Hoje em dia se fala muito até mesmo da doença do carrapato, né? Febre maculosa. Então são uma série de doenças. E que na verdade é muito comum de acontecer também, né? Sim, e a gente tem as zoonoses que a gente coloca, raiva, leptospirose, esporotricose, que é um fungo que vem se espalhando. Então a gente precisa realmente ter esse olhar e esse cuidado. Não depende somente do responsável, mas depende das pessoas que moram junto em casa, né? Do cuidado da sociedade. E aí eu coloco um ponto que é muito importante. As pessoas têm um cachorrinho e vão passear na rua. Mas eles esquecem de coletar as fezes. Perfeito. E isso é uma coisa que é muito comum que a gente vê ainda, né? Caminhando pelas ruas, nos parques principalmente, as pessoas não levam ali o saquinho, o coletor ali para poder realmente levar para casa. E isso acaba contaminando aquele ambiente. Justamente, o ambiente, através de giardias, ou seja, doenças
podem ser transmitidas para nós, mas também vale um pouco do respeito ao próximo. Perfeito. Então, pega e ainda jogam no lixeiro do outro, do vizinho, e o vizinho depois tem que catar. Então, é isso que a gente traz. A importância da responsabilidade, mas principalmente do respeito a todos. É verdade. E a gente vê muito isso e é muito interessante que as pessoas participem de campanhas como essa, trabalhando um pouco mais esse processo da conscientização, da sua responsabilidade. Essa é a... Mas, doutor Adolfo, olha, eu sei que assim, são muitos assuntos. Sim. E agora, recentemente, o exercício ilegal da medicina veterinária passou a ser crime, considerado crime. Por que recentemente? Por que demorou tanto? Né? Eu acredito que essa demora possa ter trazido outros prejuízos, né? Com certeza. O que nós trazemos aí de dados para você? Desde 2014, nós tínhamos uma PL no Senado, na Câmara Federal, para justamente a criminalização do exercício ilegal. Ou seja, de pessoas que se passam por médicos veterinários, pessoas que muitas vezes fazem até cirurgias, ou até mesmo fazem laudos como médicos veterinários. E aí, qual o problema disso para a sociedade? É o risco de você, primeiramente, sofrer alguma consequência de maus tratos, sofrer alguma consequência até mesmo de irresponsabilidades técnicas, porque, por exemplo, um falso médico veterinário, ele vai laudar um alimento, um queijo, um laticínio, uma carne, pode ser muito prejudicial a nós. Isso é muito comum, tu encontrar muito comum. Pessoas que se dizem profissionais dessa área, que exercem essa profissão? Sim, é muito comum. O Conselho recebe muitas denúncias nesse caso. Recebemos, mas principalmente a gente sabe que vem acontecendo e acontece, só que as pessoas às vezes não denunciam. As pessoas muitas vezes sabem, dependendo de determinada região, eu sei que essa pessoa é um prático, mas não denuncia. Por quê? Porque eu conheço ele é meu amigo, então isso que não pode acontecer. Às vezes ele é até melhor do que o profissional, que já conheço ele há mais tempo, pode, mais ou menos assim. Pode até ser, porque às vezes é um prático, né? Ele aprendeu com outras pessoas, mas ele não tem a ciência, a técnica que um profissional deveria ter. Então a ideia é que nós fizemos, até mesmo junto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, assim como vários presidentes dos conselhos do Brasil, nós fizemos essa agenda legislativa. E através dessa agenda nós fomos falar com deputados, senadores, inúmeras vezes, e estes nos escutaram, nos apoiaram e entenderam que isso era um malefício para a sociedade. E por final, quando chegou no Senado, isso é não sei se todos sabem, mas é um trâmite muito demorado, porque precisa passar por várias comissões, né? Depois por plenária e por último no Senado, onde quem pegou a relatoria na CCJ foi o senador Sérgio Moro aqui do Paraná, que justamente nos ajudou a entender essa demanda que é muito importante e tivemos êxito essa semana. O presidente sancionou essa semana e justamente o quê? Hoje, nós não é mais uma contravenção. Hoje, a pessoa que praticar a medicina veterinária, seja a área que for, né, e não for um médico veterinário habilitado, ou seja, registrado no conselho, ele é passivo de prisão, de 2 a 4 anos. Dependendo mesmo do que ele está exercendo ali, essa pena ela pode ser aumentada. Sim. Se ele for residente, Sim. se ele continuar exercendo a função mesmo sem ter autorização, sem ter a formação? Isso mesmo, ele pode, né? E na verdade antigamente nós até fazíamos as nossas... levávamos para a Polícia Civil, levávamos para o Ministério Público, só que não tínhamos aí um resultado, pois era uma contravenção. Eles somente pagavam uma fiança, trabalho comunitário e já saía. Agora não, agora essa pessoa vai ser presa, né? Se realmente não for réu primário ou se realmente estiver fazendo algo grave. Nós tivemos aqui há pouco tempo, não sei se vocês viram na televisão, tínhamos um grupo de pessoas que castrou um gato sem anestesia, né? No vivo, digamos assim, e não aconteceu nada. E vários outros exemplos. Então a gente precisa realmente
trazer essa demanda. A sociedade precisa denunciar para a polícia agora, para o conselho, através Como é que a sociedade de vários... faz? Porque muitas vezes eu estava lendo alguma coisa a respeito. Por exemplo, eu posso denunciar a pessoa que está exercendo ou posso denunciar o estabelecimento onde ele está exercendo? Perfeito. Como é que funciona essa diferença nesse caso? Você tem várias formas de denunciar. Primeiro, se for num estabelecimento, você pode fazer através do nosso site, do Conselho do Paraná, ou até mesmo Ministério Público, temos o Fala BR, né? O profissional, né, que realmente já é habilitado, mas ele pode realmente responder por fatores éticos, por fatores técnicos, né? E temos também o do exercício legal, onde você da mesma forma pode fazer ali de forma anônima ou não, né, essa denúncia que nós avaliamos e avaliaremos, e se for pertinente ao Ministério Público nós encaminhamos, se for pertinente ao Ministério da Agricultura, se for a DAPAR ou se for também a Polícia Civil, nós faremos. O que nós precisamos é denúncia. Denúncia para que nós possamos ir fiscalizar e constatar as irregularidades. Agora, doutor Adolfo, a questão da criminalização, por exemplo, o senhor está falando da denúncia, as pessoas muitas vezes não denunciam porque conhecem o profissional ou aquela pessoa que está exercendo essa profissão de forma ilegal, né? Mas existem estabelecimentos que contratam esse tipo de profissional ou o conselho não recebe denúncias desse nível? As pessoas elas omitem mesmo e preferem ainda assim ter um profissional não qualificado? Na verdade, o que acontece hoje é a falta de cuidado quando se vai contratar. Nós tivemos alguns casos, raríssimos, mas tivemos, de falsos médicos veterinários que tinham desde a falsificação de diploma, assim como a falsificação da cédula profissional. Então, o cuidado que o responsável técnico do estabelecimento deve ter é justamente avaliar se esse profissional é realmente habilitado, né? Mas, infelizmente, nós temos desde falsificação, né, pessoas que se dizem profissionais já habilitados, e também temos os charlatões profissionais, que conseguem ludibriar de uma certa forma. Dá nó em pingo d'água, né? Como isso na medicina veterinária, na medicina humana, na odontologia, na farmácia, enfim. E são muitos os casos que a gente acompanha por aí em todo o Brasil e fora também, né? De pessoas que exercem a profissão de forma ilegal dessa maneira. E agora aqui no Paraná, como é que está essa situação? São muitos os casos? Ou o senhor percebe que pelo menos o Conselho e os órgãos fiscalizadores de uma forma geral, com a participação efetiva também da polícia, vocês têm diminuído esses casos nos últimos anos? Eu digo para você que infelizmente está aumentando. Uau. Vem aumentando, e a gente vem aumentando por quê? O que a gente vê? São muitas faculdades, onde faculdades que fazem até, inclusive nós conseguimos bloquear, mas o EAD não é mais possível, né? Mas nós queremos 100% presencial. Que bom, né? Até porque um exercício desse tem que ser prático, né? Justamente, é isso que a gente fala. Imagina. E o que a gente busca é 100% presencial. Não tem nem aquelas aulas por vídeo, tem que ser presencial. E o que a gente vem observando? Que pessoas começam o curso, fazem alguns anos e depois saem e acham que já estão aptos a. E aí vão lá, fazem os procedimentos, né, todo esse trabalho. Por isso que nós temos um fórum dos conselhos de classe da área da saúde. E nesse fórum nós estimulamos, temos um projeto também junto, que é o quê? Todo mundo deve solicitar a cédula profissional, independente da área, seja farmácia, nutrição, fono, fisioterapia, solicitar a cédula profissional. É a garantia que você tem que é um profissional realmente habilitado e realmente registrado. Tá certo. Doutor Adolfo Sasaki, calma aí que a gente vai dar continuidade a esse bate-papo aqui no Enfoco, porque olha só, a nossa conversa vai ficando cada vez mais interessante. No próximo bloco, por exemplo, nós vamos aprofundar ainda mais esse debate para entender como é que as pessoas podem saber se naquela clínica, naquele estabelecimento, como açougue, por exemplo, existe o trabalho de um profissional da medicina veterinária. É no próximo bloco, o Enfoco volta já.
Estamos de volta, hoje falando sobre medicina veterinária e duas novidades nessa área, né? No primeiro bloco nós falamos sobre a sanção da lei que tipificou o exercício ilegal da medicina veterinária como crime no Brasil. Algo que vai, sem dúvidas, nos dar aí mais segurança, como está explicando aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, Dr. Adolfo Sazak. Dr. Adolfo, a gente percebe que esse é um profissional que muitas vezes, para quem está em casa, normalmente tem seu pet, né? Acha que é só aquele profissional, né? Claro, capacitado, qualificado, que atende o seu pet da sua casa, né? O seu gatinho, o seu cachorrinho, né? Os outros animais ali que ele cuida. Mas a gente vai para o açougue, a gente vai para o mercado, a gente vem tomar uma cadeia alimentar. Carne, ovos, leite, pescados, derivados, todos esses. Como é que a gente pode perceber o trabalho do médico veterinário em toda essa cadeia, de uma forma geral? O médico veterinário, como a gente sempre fala, ele tem uma gama de atividades muito grandes. E como você muito bem falou, ele está envolvido em todas essas áreas. Queijo, leite, mel, ovos, né? Muitas vezes as pessoas esquecem do mel, mas o mel né, vem das abelhas e o médico veterinário está ali, evitando doenças, evitando, por exemplo, o botulismo ou até mesmo falsificações. Né? Então, o Ministério da Agricultura, juntamente com os médicos veterinários, está lá. E a figura desse médico veterinário, ele é representada pelo responsável técnico. Ou seja, o médico veterinário, né, que é responsável técnico do estabelecimento, que ele vai estar observando todos os POPs, né? Os procedimentos operacionais, como é feito o alimento, como é manuseado, como é prevenido doenças, infecções ou até mesmo infestações de parasitas, enfim. Tudo isso o médico veterinário está envolvido. E a gente costuma dizer que hoje o médico veterinário, grande parte deles está cuidando de cachorro e gato, mas na verdade o médico veterinário ele está envolvido em vários processos. É verdade. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com 4 médicas veterinárias que trabalham no supermercado. Ok. Elas são responsáveis pela sanidade da carne que chega ali. Então, toda a carne que chega, a peça, é o manuseio, a prevenção de contaminantes, né? Temperatura. Porque eu como consumidor, a gente entra no mercado, né? E isso faz parte até de uma irresponsabilidade por parte do consumidor, que entra e está tudo certo, vai lá, parece que está passeando, né? Está fazendo compra, pegando os produtinhos ali, dá uma olhadinha. Às vezes a gente mal olha assim, olha para cá, vê a data de vencimento, validade. Isso também é uma responsabilidade do próprio médico veterinário, né? Porque a gente vê ali a qualificação da carne, vê às vezes está um pouco mais escura, não está, e a gente acha que conhece muitas vezes o produto, mas tem que ter um profissional por trás disso. Esse médico ele está desde o pasto, desde a prevenção desse animal, da saúde desse animal, da alimentação, da nutrição, até a nossa mesa, onde ele passa justamente pelo frigorífico, ele passa pelo supermercado, ele passa pelo açougue, e por isso a importância desse profissional estar vigilante. Né? A vigilância sanitária que a gente coloca, né, nesse caso, a vigilância dos alimentos. E é feito por esse profissional. É por esse profissional. Porque ele entende desde doenças, e se tiver qualquer alteração na carne, alterações físico-químicas, alteração até mesmo de sinais que possam ser um sinal de deterioração ou infecção ou animal que teve alguma doença, né? Exemplos: botulismo, tuberculose, brucelose, né? Doenças assim que realmente são zoonoses, né? Que o médico veterinário é capaz de auxiliar nesse ponto. Até porque o Brasil hoje, por exemplo, é um dos maiores produtores e exportadores também de carne suína, de carne bovina, de frango, né? Carne de aviários. E todo esse controle para poder manter a qualidade desses produtos para que possa ser comercializado tanto aqui no mercado interno quanto no exterior, ele passa por toda essa fiscalização e essa validação desse profissional. É isso mesmo. Todas as empresas que trabalham com esses produtos têm que ter pelo menos alguns profissionais dessa área fazendo esse processo. Isso, tem que ter registro, esse médico veterinário ser o responsável técnico, e como você falou no início, como é que a sociedade por entendimento próprio vai descobrir. E é isso que a gente fez. Como que a sociedade vai ver? Através desse selo. Esse selo vai trazer
a observação da sociedade em locais que cuidam, que se preocupam com a qualidade. Então, se você vai no supermercado e você vai ver, cadê o selo do médico veterinário no açougue? Dos ovos, do leite? Não tem. Opa, então não tem um médico veterinário aqui. Tem uma luz de alerta aí. Então, a sociedade deve buscar. E isso que é um ponto muito importante, Rogério, do seu programa, é que a gente tem que invocar que a sociedade busque locais com esse selo. Um exemplo que eu gosto de dizer, agora vem a Copa, né? E o que acontece? O pessoal vai querer fazer um churrasco. Você vai no açougue comprar carne. Quem garante que essa carne foi inspecionada? Quem garante que essa carne está bem acondicionada? Quem garante que essa carne não foi congelada, descongelada e congelada novamente? Ou já tem a sua validade alterada e o açougue vai lá e tempera a carne para alterar e dar uma mascarada nas... Mas no caso desse profissional, então, quando ele está dentro de um supermercado, né, uma rede supermercadista, né? Ele faz essa validação de quanto em quanto tempo, que ele tem essa responsabilidade de acompanhar esse material, porque a gente tem a segurança, porque a gente vê assim, eu saio de um restaurante, aí você percebe ali que teve ali um surto de uma infecção ali provocado por uma salmonela. Certo. Né? Foi o mau preparo? Foi o acondicionamento daquele alimento no restaurante, mas eu levo para casa um produto como esse, né? E eu tenho a segurança de que aquele material foi fiscalizado, ele foi validado a tempo para que ele não se estragasse até chegar à minha mesa. Como é que funciona essa periodicidade desse profissional num estabelecimento como esse? O responsável, ele está lá sempre. Se ele não está, ele teve todo um cuidado de treinamento para a equipe, né, para que a equipe trabalhe dentro dos POPs, dos procedimentos operacionais padrões. Justamente o que? Pegou o alimento, manuseou, separou, colocou para venda, tem tanto tempo para ser levado, comprado, tem que ser mensurado a temperatura durante todo o processo, tem que ser mensurado também contaminações cruzadas, porque tudo é carne? Não, mas carne de vaca está de um lado, frango de outro, suíno de outro, peixe de outro. Então são vários cuidados que o profissional responsável técnico deve ter. E por isso que eu costumo dizer que, né, nós temos aqui o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que o C é de consciência e R de responsabilidade. Então, o profissional, ele tem que justamente ter esses cuidados, porque é o nome dele que está ali, é a empresa que ele está trabalhando, mas principalmente é a saúde da população que está em risco. E é nesse sentido que esse profissional tem que estar atuando. Perfeito. E a sociedade, volto a dizer, que tem que procurar estabelecimentos que tenham esse selo, justamente para buscar esta segurança alimentar. A gente se habituou com algum tempo a reconhecer, por exemplo, quando você vai numa farmácia, né? Procurar lá, tem que saber, tem que ter um farmacêutico formado ali, né? Isso mesmo. Se o cidadão hoje ele está num supermercado, ele está num outro estabelecimento, numa açougue, numa peixaria, né? Ele vai ter que ver o selo, para saber que tem um profissional que fiscalizou e que viu. Isso. Ou ele pode chegar num supermercado e falar assim, eu quero saber se vocês têm um veterinário aqui dentro. Com certeza. É isso que a gente espera. Muitas vezes, o brasileiro não tem muitas vezes esse hábito, né? Sim. De uma forma geral, de fazer esse tipo de pergunta, de se interessar. São um ou outro que tem um pouco mais de nível de conscientização, mas de uma forma geral a gente não se preocupa com isso, parece. Né? A gente já confia naquele estabelecimento. Sim, né? E aí que está o problema. Se a gente confiar somente no que está visualmente, a gente pode ser enganado. Nós temos que ter esse responsável para justamente o quê? Ele vai atestar, ele vai dizer, estou vigilante neste local. Né? E aí a pessoa pode usar o celular, pode buscar a empresa, pode buscar o responsável técnico e pode realmente questionar. Um exemplo que eu coloco para você, que é importante esse responsável técnico, é o exemplo agora da carne da União Europeia, certo? Né? Que estamos sendo aí proibidos de vender. O médico veterinário, ele está envolvido nesse processo, né, desde a criação, evitar doenças, uso de medicamentos, uso racional, né, e também no envio dessa carne. Essa carne, ela tem altíssima qualidade do Brasil, mas nós temos realmente alguns pontos que nós precisamos melhorar. Com certeza. Né? Desde a fiscalização, desde o controle e até mesmo a valorização do profissional.
Hoje, quem faz num frigorífico, num abatedouro, quem está lá inspecionando a carne? Esse médico veterinário. Okay. E temos novas leis que fazem autorregulação. Uma empresa, que é o frigorífico, contrata o médico veterinário. O Ministério da Agricultura, ele está lá e de forma isonômica e também sem nenhuma relação comercial ele está lá avaliando. Se ele tiver que condenar 200 animais, 200 carcaças, ele pode e deve, porque essas 200 são carcaças não próprias para o consumo do ser humano. Então esse médico veterinário que está ali, ele é essencial, um profissional que às vezes não aparece, mas o que a gente quer agora? É mostrar ao profissional que está cuidando todos os dias pela nossa saúde. E esse profissional, ele sofre muita pressão no campo de trabalho? Sim. Ele recebe muita, por exemplo, ele denuncia situações muito para o conselho hoje, da sua atuação, de pressões que ele sofre por órgãos ou especificamente por empresários desse setor alimentício? Com certeza. Como é que o conselho tem lidado com essas? Nós temos um sistema chamado SISCAD. É justamente para o médico veterinário responsável colocar o que ele vê e através disso o conselho sabe e é uma proteção para o profissional caso ele esteja sendo coagido ou até mesmo induzido ao erro. Então isso é uma garantia que nós temos. Outro ponto também, dentro de uma outra área que é cachorro e gato, também falando um pouquinho sobre isso, existe uma pressão muito grande, porque hoje em dia as pessoas, quando o animalzinho, o cachorrinho e gatinho, ele está bem, ele é meu filho. Mas quando ele está doente, começa a dar gasto, aí ele é uma coisa. E aí a dificuldade nossa como médico veterinário é lidar com isso. Por isso, às vezes, a gente fica um pouco frustrado. Verdade. E eu vejo que, no caso, a igreja é uma das nossas principais formas de ter essa ajuda, Porque o médico veterinário, ele realmente sofre essa pressão no seu trabalho, ele sofre pelos animais, é uma profissão que ama o que faz, mas também precisa ser valorizado e recompensado, não é somente com amor. Então, são uma série de coisas que a gente vê, que a gente sente, mas com certeza Deus aí nos ajuda a conscientizar um pouco mais as pessoas também a respeito do seu papel, como no cuidado adequado com suas criaturinhas, Que eu tenho um pet em casa lá da minha filhinha, a gente cuida dela como se fosse uma criança dentro de casa, brinca, tudo, mas eu tenho o espaço dela, o tempo dela, a comida dela, a maneira como a gente cuida dela, sem ir sabendo fazer as distinções adequadas, Perfeito. Mas sem perder a responsabilidade e o amor e o carinho que a gente tem que ter pelo nosso pet, Isso mesmo. Perfeito. Doutor Adolfo, tem mais uma etapa aqui para a gente dar continuidade a esse bate-papo, reforçar um pouco mais a importância desse selo que foi lançado pelo Conselho. Então, você que está acompanhando aqui o Em Foco dessa semana, não sai daí não, porque a gente quer informar ainda mais e trazer mais informações a respeito, de fato, da importância do papel do médico veterinário na condução, da fiscalização e para que a gente possa também ter uma boa relação com esse profissional. O Em Foco volta já. Voltamos para o último bloco do Em Foco dessa semana, hoje falando sobre medicina veterinária e duas importantes conquistas para os profissionais da área e toda a sociedade. Pois é, o atendimento com qualidade por profissionais da medicina veterinária que o Conselho Regional também quer garantir, coibindo o exercício ilegal da profissão, como nós já dissemos aqui. Aqui no Paraná, o Conselho Regional de Medicina Veterinária também lançou recentemente o selo de responsabilidade técnica, como já foi mencionado, e é sobre ele que a gente fala um pouco mais agora com o doutor Adolfo, da importância desse selo. O que de fato ele representa hoje nessa referência e na atuação desse profissional para que o consumidor também tenha a garantia de que os estabelecimentos por onde ele está circulando e o alimento que ele está consumindo tem essa validação com a identificação desse selo, doutor Adolfo. Esse selo vai trazer para nós, traz para a sociedade, a segurança, o controle, a garantia, como você disse, que teremos um alimento adequado, teremos um serviço médico veterinário adequado, que temos pessoas habilitadas cuidando das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Uma coisa que
eu coloco esse selo, foi idealizado aqui no Paraná. Olha que legal. Né? É uma inovação, então. É uma inovação. É uma inovação. É uma inovação. Porque antigamente tínhamos um selo, uma certificação, e essa certificação ela ficava no balcão, que era para o dono do estabelecimento. Ok. E a sociedade não sabia. Né? Então nós trouxemos para frente do balcão esse selo para que eu e você possamos ver que realmente tem um responsável e saber quem é, porque o nome dele está ali, né? E se eu quiser consultar, eu posso consultar via QR Code, né? Saber se a empresa está realmente registrada. Vou pegar aqui para poder mostrar mais perto aqui, né? Isso. Para a gente poder... Porque as pessoas elas precisam identificar, né, o símbolo e saber se aquele estabelecimento de fato contém ele. É uma maneira de a gente se policiar, né, como consumidor, ajudando o conselho nesse processo de fiscalização, não é? Com certeza. Isso é para a sociedade e a sociedade tem que nos ajudar. A sociedade tem que... Se você vai como eu estava falando no outro bloco, se você vai comprar uma carne num açougue, cadê o selo de RT? Vocês não têm? Opa, cadê o médico veterinário? Ah, eu vou numa peixaria. Onde é que está o selo de RT? Vocês têm um médico veterinário responsável que traz todo um entendimento, que faz treinamento com a equipe? Não tem. Opa, então eu não vou mais vir aqui, porque eu preciso e devo adquirir alimentos com a certificação, com as pessoas realmente voltadas a oferecer o melhor trabalho. Agora, esse selo ele não é obrigatório, ele é opcional. Como é que o Conselho está trabalhando o incentivo da conscientização desses estabelecimentos para que eles tenham esse selo? Perfeito, ele não é obrigatório, né? E é justamente essa conscientização da sociedade que vai nos ajudar que essas empresas busquem, né? Por quê? Hoje, no Paraná, por exemplo, nós temos a APRAS, que é a Associação dos Supermercados. Eles ganharam na justiça que não precisam ter um médico veterinário. Okay. Né? Só que a gente está fazendo o inverso. Aqueles que têm um médico veterinário, né, responsável, ele vai ser valorizado. Opa, tem um diferencial aí, né? Justamente. Mostra a qualidade, a inspeção, a fiscalização, o cuidado. Isso mesmo, é isso que a gente quer. Que essas empresas mostrem que mesmo não sendo necessário, ou não sendo obrigado juridicamente, eles se preocupam e têm esse selo. Né? E isso que a gente quer. Mesma coisa açougues precisam, mas muitos açougues falando, eu não manipulo o alimento, eu simplesmente vendo, opa, não, mas tem responsável técnico aqui, então nós temos essa confiança. E lembro que não é só para produtos de origem animal, né? Ovos, queijo, mesmo queijo, vou te dar um exemplo. Você vai na feira, você vai lá comprar aquele queijo. Muitas pessoas acham os furinhos bonitinhos, é mais gostoso, é mais salgadinho. E olha que eu sou filho de mineiro, eu gosto de um bom queijo. E esse queijo muitas vezes vem com os furinhos. Muitas pessoas acham que o furinho é mais gostoso, mas não. Às vezes é um produto contaminado com coliforme fecal. Nossa. Ou seja, essa contaminação gerou a produção de gases e gerou o orifício. Olha só. Que a gente chama de olhadura. E isso as pessoas não sabem. E a pessoa que está comercializando esse produto, muitas vezes, ele também não tem a consciência de que isso está acontecendo, ou ele está se fazendo de bobo para poder tentar empurrar o produto de qualquer jeito? Temos vários São várias situações aí, né? Tem pessoas conscientes, tem pessoas que têm um produto mais barato, eles querem vender, né? Sem inspeção, sem ser avaliado pelo governo, assim como por médicos veterinários. E tem aquele que faz, né, no banco de trás, digamos assim, e está vendendo e está indo. No caso, o comerciante ele pode solicitar, então, esse selo, ele entra em contato com o conselho, ou o conselho ele faz visitas rotineiras em estabelecimentos oferecendo ou conscientizando sobre a importância de ter. Nós fazemos fiscalizações ativas e passivas, mas para adquirir esse selo, a empresa tem que solicitar, porque ela tem que mostrar os documentos e tem que ter o responsável técnico. Essa que é a ideia, que a empresa também mostre o seu valor, o seu cuidado com a sanidade através desse selo. Então é bom para todos, para a empresa, para a sociedade, né? E para o profissional que está sendo valorizado também no estabelecimento. Né? Olha, doutor Adolfo, eu fico assim muito feliz com o trabalho que a gente percebe que é um trabalho sério de responsabilidade, o senhor que está à frente da instituição, que tem mostrado aí esse comprometimento, né, com a qualidade, tanto desse profissional
mas para garantir ao consumidor e a nós, como cidadãos de uma forma geral, e que a gente possa ter a segurança de consumir produtos que são fiscalizados. E qual que é a expectativa que o senhor vê do Conselho para esse ano e para os próximos anos aí como principal meta de ação? Como eu te falei, esse selo foi idealizado no Paraná. Já temos vários estados, inclusive Minas, que já está em trâmite de colocar também no estado. E o Conselho Federal, vendo o sucesso que nós estamos tendo, ele vai instituir para o Brasil inteiro. Então é um piloto que foi no Paraná que vai se tornar realidade para o Brasil, mostrando para a sociedade essa necessidade do profissional, assim como a necessidade do cuidado com a saúde de todos, né? Mas eu também aproveito, Rogério, que nós temos uma infinidade de áreas de atuação. E nós precisamos que a sociedade procure também entender o que o profissional faz, né? Porque ele faz inspeção, mas também faz vigilância. Nas prefeituras nós temos profissionais. No caso, nas 399 cidades do nosso estado, nós temos 100 cidades que não tem um médico veterinário sequer na prefeitura. Como é que está a formação desse caso hoje, ter essa busca de profissionais aqui no estado e dos que estão chegando para poder assumir responsabilidade desses municípios? Eu digo assim, que precisa a força política, o político precisa pensar na sociedade e contratar o profissional para estar na prefeitura, para fazer essa fiscalização, né? E também tem o fator não somente fiscalizar, mas instruir, ajudar o produtor, no caso do interior, a produzir mais, aí, né? Com qualidade, né? Então é uma profissão que é essencial para todas as áreas. Com certeza. Então, nesse sentido que a gente precisa que a sociedade busque, que os políticos também entendam essa necessidade e que também o profissional seja responsável. Também nós temos os maus profissionais. Inclusive até mencionar, né, que esse ano inclusive tivemos aqui, não sei se em outras situações, de uma médica veterinária que tinha ali um estabelecimento completamente insalubre, né, com 80 animais ali que acabaram sendo colocados para doação. Isso. E profissionais como esse que são incidentes, o que acontece com o profissional desse? Ele perde a carteira? Ou ele tem que responder criminalmente agora também? Boa, isso foi uma boa pergunta. Essa profissional, eu vou dizer que ela foi por inúmeras vezes procurada pela polícia. E ela não era médica veterinária. Olha só. Ela era uma apaixonada pelos animais. Depois ela fez medicina veterinária agora e aí realmente foi colocado como médica veterinária. Eu coloco como sendo um problema sistêmico. Sistêmico por quê? Porque não é somente essa pessoa, ela não está somente guardando os animais, ela tem um problema psicológico também. Então nós temos que ter um olhar... Uma dependência emocional aí, justamente, um olhar completo. Um apego, né? E por isso que é a importância de uma saúde única, onde vários profissionais atendem as pessoas, desde a parte emocional, tem esses acumuladores. Nós tivemos um caso ano passado de uma pessoa com 300 animais. É absurdo. Né? Só que assim, ela tinha essa necessidade, mas ela não conseguia se desvencilhar desses animais. Então é isso que a gente precisa fazer, um trabalho multiprofissional para entender cada caso, mas principalmente colocarmos aí que os animais, eles são, né, seres que estão convivendo conosco, né, na nossa terra, mas eles têm o seu papel de alimentação para nós, de ser companheiros, né, mas o nosso foco sempre é o ser humano. É o ser humano. Né? Doutor Adolfo Sazak, obrigado pela sua participação aqui no programa Em Foco. A gente vai ter outros momentos e oportunidades, a nossa equipe também, de fazer algumas reportagens e acompanhar aí o trabalho que vem sendo desenvolvido. E a gente quer contar muito com o seu apoio nesse sentido. E teremos outras oportunidades de participar aqui com a gente no programa. Muito obrigado, Rogério. Foi um prazer nosso como conselho, eu como médico veterinário estar aqui. É um prazer sempre falar sobre a nossa profissão, né? Eu vejo que a abertura que você nos dá é muito importante e queremos também deixar à disposição o nosso conselho. Nosso conselho é para a população, a sociedade pode falar conosco, pode ir até lá, pode fazer sua denúncia, pode fazer o seu questionamento, porque o importante é que nós tenhamos aí a informação de forma clara e transparente. Perfeito. Quero agradecer então mais uma vez a presença do Dr. Adolfo Sazak aqui no programa Em Foco, e ainda nesse bloco nós vamos continuar falando um pouco mais sobre os desafios da medicina veterinária no mundo.
Nos últimos anos, o mundo passou a discutir com mais intensidade a relação entre as atividades humanas e o surgimento de novas ameaças sanitárias. Desmatamento, queimadas, expansão urbana e tráfico de animais silvestres alteram ecossistemas e aproximam espécies que antes raramente tinham contato com as pessoas. Especialistas alertam que essa interferência aumenta o risco de circulação de vírus, bactérias e outros agentes capazes de provocar surtos e epidemias. Nesse contexto, os médicos veterinários desempenham um papel estratégico no monitoramento da fauna silvestre, na conservação da biodiversidade e na vigilância epidemiológica de doenças que podem afetar animais e seres humanos. Muita gente não sabe, mas a medicina veterinária surgiu por causa de uma crise sanitária. A primeira escola veterinária do mundo foi criada em 1761 na cidade de Lyon, na França, para combater doenças que estavam devastando rebanhos e provocando enormes prejuízos econômicos e sociais. Ou seja, desde a sua origem, a profissão nasceu ligada à saúde pública e à segurança alimentar. E uma das maiores vitórias sanitárias da humanidade teve participação decisiva dos médicos veterinários. A peste bovina, por exemplo, uma doença altamente mortal que afetava rebanhos em diversos continentes, foi oficialmente erradicada do planeta em 2011. Até hoje, ela é uma das poucas doenças completamente eliminadas da Terra. E vejam, antes de encerrarmos o programa em foco de hoje, fica uma reflexão importante. Ao longo do programa, falamos sobre animais, alimentos, saúde pública, meio ambiente, tecnologia, prevenção de doenças e proteção dos consumidores. Temas que à primeira vista podem parecer distantes uns dos outros, mas que estão profundamente conectados. E talvez essa seja a principal mensagem da medicina veterinária moderna. A compreensão de que a saúde não pode mais ser vista de forma isolada. A saúde das pessoas depende da saúde dos animais e ambas dependem do equilíbrio do ambiente em que vivemos. Também descobrimos que o trabalho dos médicos veterinários vai muito além dos consultórios e hospitais veterinários. Eles estão presentes na produção dos alimentos que chegam à nossa mesa, no monitoramento de doenças que podem ameaçar populações inteiras, na preservação da fauna, na pesquisa científica e na construção de sistemas capazes de prevenir crises sanitárias antes mesmo que elas aconteçam. É um trabalho muitas vezes invisível para a sociedade, mas essencial para garantir segurança, qualidade de vida e desenvolvimento. Vivemos em um mundo cada vez mais conectado e desafiador. Novas doenças surgem, as mudanças climáticas transformam ecossistemas e a população cresce e a demanda por alimentos seguros aumenta a cada ano. Diante desse cenário, o conhecimento, a ciência e a atuação de profissionais qualificados torna-se indispensáveis. Valorizar a medicina veterinária é valorizar a saúde pública, a segurança alimentar, o bem-estar animal e, acima de tudo, o futuro das próximas gerações. Na próxima semana, o Em Foco volta seu olhar para um dos maiores eventos culturais do país, o cinema. Recebemos do programa Antônio Gonçalves Júnior, diretor do MESC, e do Olhar do Cinema, Festival Internacional de Curitiba, que chegou à sua 15ª edição, reunindo produções nacionais e internacionais e consolidando a capital paranaense como uma importante vitrine para o audiovisual. Vamos falar sobre a importância do festival para Curitiba, seu impacto cultural e econômico para a cidade. Também vamos discutir os desafios e perspectivas do setor, a formação de público para o cinema e o papel dos festivais na valorização da cultura e da produção independente. E você também, claro, pode continuar acompanhando o Em Foco nas redes sociais. Siga a gente no Instagram e assista aos episódios completos no YouTube. Mais uma vez, agradeço a sua audiência, um forte abraço e até a próxima semana.